Oi. Tá. Porque já assume a posição dele aí, então não vou assumir porra nenhuma. Não sei se mesmo. Não tem a Mara? Hoje não tem microfone? Ou tem? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores servidores presentes. Dr. Murari, Julice, a Iracema, presidente do sindicato. Obrigado por comparecer. Essa audiência pública, ela foi solicitada pelos sindicatos através da Comissão de Economia e Finanças da Casa, e ela tem o objetivo principal de expor algumas propostas de emendas. Então, desde 2013, quando o processo foi retirado, né, esse projeto de lei foi retirado pela primeira vez, e esse ano o Executivo mandou de volta o projeto de lei número 83/15. Então, foi solicitada essa data e esse horário por conta dos servidores da saúde, né, que sairiam às 19 horas, porém, até o momento, vamos aguardar que eles chegam, mas a gente já vai dar início, tá? Então, eu quero convidar alguém, Iracema ou o Dr. Murari também, para compor a mesa, se vocês tiverem vontade, se não quiserem, fiquem à vontade, tá? Então, é uma dinâmica basicamente de apresentação por parte do sindicato, da Iracema, das emendas, né? E conforme forem surgindo necessidades, dúvidas, a gente possivelmente com o Dr. Murari aí possa esclarecer, e o Dr. Marcelo também, né, tá sanando algumas dúvidas, tá? Então, inicialmente é só uma apresentação das emendas, não tem nada muito formal. Depois dessas emendas a gente vai na casa aqui passar para o procurador, né, nosso jurídico, avaliar pelas comissões também, para depois colocar em votação. Lembrando que o projeto de lei são duas discussões, né? E logo na primeira já foi feito um pedido de vistas para que essa audiência ocorresse. Então, eu passo a palavra ao sindicato que que inicie, né, a explanação das propostas de emenda. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, em especial ao Dr. Murari, que está disponibilizando seu tempo para ouvir nós. Agradecer também aos vereadores, a vereadora Fafi, que pediu dois adiamentos do processo enquanto nós nos organizávamos. E nos posicionávamos também, porque é importante se posicionar, porque quando você não se posiciona, é sinal que você está de acordo com tudo e está tudo bem. E o sindicato, ele vive disso, a postura do sindicato é fazer movimento sindical. Ele está sempre em movimento. Às vezes pode imaginar que não está acontecendo nada, mas sempre está acontecendo alguma coisa. Essa é a posição do sindicato. Na verdade, esse projeto me foi apresentado em 2011, quando ainda nem eram os vereadores aqui. Em 2011 foi feito um estudo, foi feita uma comissão, o Dr. Murari acho que lembra disso, né, Dr. Murari? Nós estudamos juntos, tinha uma auxiliar que sempre eu ligava para ela, não sei se ela está lá ainda,
Em 2011 eu já me apropriei e já me foi apresentado esse projeto. E aí ele não avançou, não sei porquê, não avançou e caiu no ostracismo, na verdade. Não chegou nem vir para a Câmara, não chegou a vir, ele caiu no ostracismo mesmo. Tinha uma comissão que era a Rita Bonilha, eu não lembro a comissão, mas me lembro bem da Rita, da Vilma, alguns membros que ficou de estudar, analisar e apresentar alguma ideia e agregar alguma coisa, porque o projeto em si ele é bom, ele segue lei federal, alguns pontos assim que obviamente o sindicato vai se posicionar e se posicionando de forma sempre para beneficiar o servidor. O que eu passo para o servidor é que o projeto é do servidor, o fundo de previdência ou instituto vai ser do servidor, e afirmo e coloco sempre essa fala. Prefeito não vai aposentar, gestor não aposenta por esse projeto, os vereadores não vão apresentar, com exceção a vereadora Fabi, né? Então é uma coisa nossa mesmo, né? É por isso que a gente estuda ele com carinho, artigo por artigo, mas ele não tem muito que mexer, não. Tem para somar, e para somar a gente está sempre aqui para somar. Aí em 2013 ele foi apresentado de novo, em 2013 foram apresentadas de novo, aí sim foram apresentadas propostas de emendas. E depois que foi discutido também, Manolito, né, Zamanito, todos, a Fafi, ele foi discutido, apresentou as propostas, maduramos, conversamos, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá, pronto. Alinhamos direitinho com o projeto, mas novamente o projeto foi retirado. Não sabemos por quê. E quando foi apresentado novamente, eu fui até a prefeitura perguntar se as emendas estavam lá. Também não chegou, essas emendas não chegaram a ir para lá. Nem para estudar, nem para discutir, nem para... Quando eu falo discutir é para se posicionar, né? Pra falar, isso aqui pode, isso aqui não pode e vamos tocar para frente. E aí a vereadora Fafi me ligou e falou, Iracema, o projeto voltou de novo, uma PL 83 que fala da criação do instituto. Vamos de novo, dessa vez então, já que foi só nós, dessa vez então vamos convocar o servidor. Vamos colocar ele a par do que está acontecendo. Da outra vez não foi convocado o servidor. Da outra vez foi só a Câmara e os vereadores, só. E por conta disso que a gente fez essa convocação para eles virem, e pela quantidade de servidor, eles estão tranquilos, né? Pela mensagem que eu devo ter falado para eles, que o projeto não é tão ruim, que tem algumas coisas para aceitar, então eles estão tranquilos, porque ele veio pouco, né? Pouco servidor, estão confiantes. É isso que eu tinha para passar. Obrigada. Bom, quero fazer algumas considerações sobre a fala da Iracema aqui. O projeto é bom. Doutor Muraro, projeto ótimo. O que eu verifiquei aqui seriam somente coisas a acrescentar nesse projeto aqui, e aproveitando que o doutor Muraro está aqui, a gente poderia sanar algumas dúvidas, doutor, que ficaram aqui pessoal do sindicato. No artigo, não sei se todo mundo tem acompanhado. Pode ser, né? Pode ser. Quer sentar aqui, doutor Muraro? Aqui, está mais perto, gente. Doutor, já no artigo 5º aqui, eu gostaria de acrescentar, fora os princípios que foram apresentados aí pelo doutor, eu gostaria de acrescentar 2 princípios que eu vou tomar a oportunidade de ler agora para o doutor, que seriam a irredutibilidade do valor dos benefícios, que eu não consegui verificar aí nesse rol de princípios. E mais o reajuste dos benefícios, que eu também não consegui verificar aí. Seriam 2 incisos para acrescentar nesse artigo 5º, que resguardariam aí os servidores
tá? A irredutibilidade dos benefícios aí, o reajuste. Nessa questão da irredutibilidade, nós temos uma obediência a uma lei federal específica para o assunto, tá? Que ela trata desde a estruturação da base de dados, do cadastro do servidor, ela trata dos critérios técnicos para o cálculo das aposentadorias e pensões, e ela também já regulamentou a questão da irredutibilidade. É a Lei 10.887 de, se não me engano, 2003. Isso. Tá? Então nós já temos por norma, tanto que ela já é prevista aqui na questão, aqui na hora de falar dos cálculos de aposentadorias e pensões, a gente faz menção a ela e remete a ela O senhor tem dentro dos cálculos dos proventos. Tá? Então no capítulo 7 para frente você já vai, o acompanhamento é todinho nesse ponto. E também pelo fato que se trata de um princípio constitucional, né? Que a irredutibilidade já é passível, ela já é uma coisa pacificada, né? É uma outra questão aí. E os princípios aqui, eles norteiam. Sim. Tá? Mas apenas só para essa parte. Acho interessante a gente contar. Pode apresentar aqui o 20 e o 21. Isso. Eu acho que não impede, porque não vai, o que abunda aí não vai atrapalhar nada. Ok. Tá? Se os vereadores quiserem já entender por esse lado, não há nada que vai, porque não tem como você reduzir, porque o princípio dos pagamentos de benefício do servidor já é o oposto. Isso, seria é pelo reajuste e pelo acompanhamento da inflação. Seria basicamente para constar no artigo 5º, no rol de princípios, né? Essas duas questões. Ok. Mais à frente, doutor, até nesse novo projeto que foi apresentado aqui, eu não consegui verificar a questão da assistência permanente. Assistência permanente? Isso, aquele adicional de 25% sobre os benefícios de aposentadoria por invalidez. No primeiro projeto que o senhor apresentou... Sim. Quando foi o primeiro projeto, o senhor se recorda quando o senhor apresentou? Nós fizemos ele em 2013. Isso, depois, da questão de alguma... demorou para se dar sequência e tudo mais, a coisa protelou, aí vieram a pensão por morte, a aposentadoria especial pela súmula 33 do Supremo, aí foi retirado e nós fizemos uma revisão dele. Então, esse é um pedido especial que nós fazemos então, de a gente discutir novamente essa matéria por conta de garantias ao servidor. Que o senhor me permitir, eu tenho o projeto aqui anterior e posso ler para os colegas aqui como era tratado no projeto, não esse 83/2015, no outro projeto que foi apresentado. Tá? Posso? Deixa eu... Esse projeto que o doutor está falando é o primeiro projeto, é a PL número 1. Ele recebeu o número de número 1 de 2013. Nesse primeiro projeto tinha esse benefício de 25% do salário do servidor que se aposentar para fins de assistência. Tatiana, puxa o microfone. Pode puxar. Boa noite. Tem lugar aqui, viu, gente? Naquele projeto, doutor, no parágrafo 12 do artigo 17,
O segurado do Aguasprev, né, no caso aqui na redação anterior, o segurado da Aguasprev, aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, tem direito ao recebimento de um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, desde que a necessidade de assistência permanente tenha sido detectada por perícia médica. Tá? Acompanha o parágrafo 13º, o acréscimo dos 25%, definido no parágrafo anterior, somente será devido ao segurado, não se estendendo direito ao pensionista. Esse é um desejo que nós queremos retomar, né? Um pedido que a gente quer retomar, e se puder constar nesse novo projeto, ficarem bem contentes. Não só o sindicato, como o Ficaria mais contente por 30%. Isso daí a gente segue uma questão até da 8213, né, doutor? E a gente segue essa mesma linha no de raciocínio essa concessão, ela não vai ter problema de contrariedade constitucional. Ela até pode ser acrescentada aqui como um plus até para colocar. O que eu quero ver que vocês entendam é o seguinte: nós estamos num período de vacas magras, tá? O instituto de vocês está em pleno crescimento. Vocês podem ver aí que quando nós iniciamos o trabalho aqui para dar assistência aos servidores, ao fundo de previdência, vocês tinham aí menos de R$100 em caixa. Hoje o instituto tem mais de 6 milhões aplicados no banco. Tá? Isso com o quê? Isso com o trabalho criterioso dos conselheiros, dos servidores colegas de vocês, para trabalhar em cima do que? Das receitas previdenciárias, da Secretaria de Previdência no amparo ao resgate dessa estruturação, porque o objetivo é que esse instituto, se continuar dessa forma, com essa gestão que vocês estão levando, ele vai se tornar superavitário em pouco tempo. Vocês não vão ter um problema aqui igual o problema do INSS. Esse problema de déficit enorme e com risco de perda. O Instituto de Previdência aqui de vocês, o Fundo de Previdência, ele está num ritmo e o objetivo que é continuar dessa forma. Qualquer coisa que vocês acrescerem aqui para concessão extra às orientações técnicas da coordenação da Secretaria de Políticas Previdenciárias do Ministério, que é o setor que só cuida de previdência municipal, dos regimes próprios de previdência, eles veem o próprio atuário que faz os cálculos estatísticos das alíquotas previdenciárias, tá? Nas orientações técnicas, ele mesmo fala: não avancem no sinal. Vocês têm que trabalhar com todas as cintas apertadas o máximo para fazer uma receita. Porque o objetivo da previdência do servidor é assegurar a aposentadoria de vocês até a última gota de vida. Vocês estão fazendo aqui um caixa para que vocês possam, assim que terminar o período de trabalho, conseguir a concessão do benefício de aposentadoria, vocês receberem essa aposentadoria até o seu leito de morte. E se você tiver um filho inválido, tiver um filho menor, esse filho menor, esse filho inválido vai receber isso até quando ele tiver direito. Esse é o objetivo. Então tudo que nós fazemos aqui, nesse tempo todo que a gente vem dando assessoria para a Julice, para o Cornélio, para a Maria do Carmo, para os meninos lá do Conselho de Previdência, é em prol de vocês. Esses 6 milhões e pouco que vocês têm no caixa foi com muita luta, com muita briga junto ao Tribunal de Contas, à Secretaria de Previdência, para arrochar a cinta e apertar o cerco. Então o objetivo nosso aqui, o que é? Cada vez que você vai fazer uma concessão, essa concessão vai trazer um plus a mais aqui. Há um exemplo, nós temos, por exemplo, aqui uma solicitação de emenda de vocês, não sei se ela está sendo retomada agora novamente, a respeito da pensão por morte. Tá? No caso de... nós temos o quê? Nós temos critérios técnicos para fazer uma concessão. Esses critérios técnicos, pela emenda que foi apresentada em 2013, eles foram tirados. Como que eu vou conceder uma pensão por morte para o pai ou para a mãe de um servidor que não tenha filhos nem dependentes, nem um irmão inválido, nem nada? Tá? Então essa pensão viria para a mãe ou para o pai. Essa mãe e esse pai têm que provar que eles são dependentes economicamente e não têm condição financeira alguma de ter o direito a essa pensão.
Eles têm que provar essa condição. O que foi apresentado na emenda é que essa pensão seria devida indistintamente, sem critérios. Tá? E isso não pode acontecer nunca. Porque se esse pai tiver uma fazenda com 1.000 cabeças de gado, ele vai querer uma pensão de R$2.500. Ele não pode ter direito a isso. Ele tem que provar que ele é praticamente um miserável, que ele não tem condição nenhuma de viver se não tiver aquela pensão. Que o filho, no caso, seria o arrimo da família. O que Isso. morreu. Aqui no caso, a lei prevê que o pai e a mãe possa ser dependente econômico. Só que ele tem que provar os requisitos técnicos de prova da dependência. Eu estou adiantando esse assunto porque ele estava numa das emendas. Não sei se vocês colocaram, estou dando como exemplo somente. Então isso seria o quê? Isso seria um plus que você está acrescentando. Estou tentando achar aqui. Tá? Então nesse caso aqui, como o grau de risco para uma concessão dessa, ele é mínimo, e essa invalidez ela vai ter que ser comprovada tecnicamente a necessidade por perícia médica, então não tenho como assim dizer para você que constitucionalmente isso não é devido. Tá? Mesmo porque nós temos que seguir a linha básica de uma fotografia da 8.213 em certos critérios. Então nesse caso aí fica a critério de vocês. Tá? Critério dos vereadores. Eu me coloco no caso, por exemplo, eu acho que isso daí, você, por ser servidor público, e ter uma estrutura de assistência social na prefeitura para atender esses casos, tá? Pelo fato de nós termos várias formas de solicitar esses benefícios através da área de saúde, que hoje prevê essas condições para atendimento. Então eu acho que aqui no caso, se a gente for a crescer, isso pode vir a onerar o caixa da Previdência. Então, nesse ponto eu sou um pouco cético. Eu vejo pela garantia da seguridade, não da assistência social. Porque aqui nós estamos tratando de aposentadorias e pensões. Tá? Eu sei a tua linha de raciocínio, eu sei o teu pensamento. Eu sei. Você olha por um outro prisma, eu olho pelo prisma técnico, tá? Então, nesse caso aqui, se for me perguntar, eu me posicionaria contra, porque existem outras formas de se trazer essa assistência, certo? Eu vou pelo lado técnico. Na questão legal, pode acrescentar. Isso é referente a uma emenda, né? Podemos passar a consideração. Essa emenda da PR de 2013, eu alimentei bastante o servidor. Alimentei bastante isso aí. Alimentei, conversei com eles, eu falei, o projeto é bom, olha, tem isso aqui. Você tem que pegar alguns pontos, algumas coisas que o servidor se encante pela lei, né? Porque no conjunto todo é difícil explicar para eles. Toda essa parte técnica, essa parte jurídica, essa insegurança jurídica que a gente vive hoje, né? Nós vivemos insegurança, pode ser que a prova hoje, amanhã já sai outra, muda tudo, então isso foi bem alimentado e é vantagem expressa do servidor receber esses 25%. E confesso que foi eu que alimentei, foi eu que incentivei eles que é bom e que deveria apoiar. Não sei se aproveitando a Julice que está aqui presente, você tem por cima, Julice, algum dado de quantos servidores estão aposentados por invalidez? Só pra gente... Tá. De 30 a 40. Quantos aposentados tem? 104. Estou repetindo uma questão que está sendo gravada, né? E quem quiser também fazer o uso depois poderá vir à tribuna. Então, só para constar na gravação. Então, dando continuidade, Dr. Marcelo, nas outras emendas. Eu tenho uma observação aqui, doutor, o senhor que está acompanhando, no artigo... Vamos ver um pouquinho, doutor. Está pacificado os 25%? Nós vamos apresentar a proposta, nós estamos discutindo aqui. Eu acho que de certa forma, os vereadores aqui vão
olhar com carinho. Tá. Obrigada. Lembrando que essa sessão ela está sendo gravada, vai gerar uma ata, né, de consulta para todos os vereadores, comissões também, que após essa reunião vamos estar avaliando as ponderações de cada lado e remetê-las também ao jurídico da nossa casa para uma avaliação secundária antes de serem incluídas, ok? A proposta vai ser apresentada no papel. Isso. Pode continuar. O artigo 37, doutor. Deixa eu ver. Sabe, as perguntas de quem tiver dúvida vão ser posteriormente? Ou era melhor fazer agora, assim? Se estiver dentro do artigo, porque cada proposta Porque se remete a um senão- artigo. Se a gente puder discutir uma por uma e surgir alguma dúvida, já faz É no melhor. momento. Não, é que eu tenho uma dúvida sobre esses 25%. É só para quem vai ficar acamado, incapaz de fazer qualquer coisa, para qualquer deficiente? Pra Eu não quem entendi. necessite. Eu acredito que, tecnicamente, a pessoa tem que comprovar essa incapacidade, né? Isso Passar por um foi o que o doutor Murari... Foi o que o doutor Murado acabou de explanar. Vai ter que passar por perícia, ele tem que provar que ele está realmente impossibilitado com o grau 1, que existe 3 graus, né? E pode ser provendo no projeto o grau de mobilidade do servidor, né? E cessa O com grau máximo 25%, o grau 1 pode ser 10%, não sei. Podia se pensar, né, em termos de grau, né? Não assim, eu tenho uma mobilidade de incapaz, mas quanto que você não pode? Hoje em dia, a pessoa se perder um braço pode trabalhar. Se perder uma perna, se perder um olho, pode trabalhar. Tem um outro olho. Hoje em dia não tem, a pessoa fala assim, não posso andar, pode, tem prova, e tá difícil você chegar e falar assim, você é incapaz, é complicado, tem que ser incapaz mesmo, e tem os 3 graus de incapacidade. Então esses 25% seriam em torno desse critério. Não, só querendo complementar, a finalidade deste artigo é daquela pessoa aposentada por invalidez que necessite de assistência permanente de uma outra pessoa. Não é Né? isso. É um pouco diferente dessa parte que você está dizendo aí. Então, ela que necessite de uma assistência de uma outra pessoa, isso, que necessite de um cuidado. 24 horas, Você ficar entendeu? na cama, não levantar mais. A ideia é um valor que ele não vai agregar depois na pensão e cessa com a morte do beneficiário. É isso mesmo. Tá? Mais alguma dúvida sobre esse artigo 17? Não, desse tipo nós não temos nenhum aposentado hoje. Não temos. Não. Ok, então, artigo 37 agora. Tá. É. No artigo 37, que fala do abono permanência, eu queria, na verdade, foi até uma dúvida minha, doutor, a respeito aquele servidor que completou, né, o período da aposentadoria voluntária, ele pode continuar a exercer o cargo. Isso, né? Eu acho que até título de complementação, eu queria que constasse que ele poderia, né, respeitando o prazo da aposentadoria compulsória, requerer depois da aposentadoria a qualquer tempo. Ele já... eu queria que constasse para ficar bem claro para o servidor, porque eu vou explicar para o senhor a sistemática nossa de trabalho lá no sindicato. Hoje em dia nós estamos passando, né, por uma reestruturação lá, e estamos fazendo que o servidor leia realmente a legislação, o estatuto do servidor, agora esse plano de previdência deles aqui. Então, eu gostaria que ficasse bem claro para eles que mesmo que atingisse, ele pode trabalhar depois que atingir o prazo da aposentadoria voluntária, e ele pode, a qualquer tempo, antes que chegue a aposentadoria compulsória, pedir a aposentadoria dele. Não tem explicar para o servidor de forma clara aqui na legislação, porque eu leio, o senhor lê, eu acho que fica claro para eles. Hoje nós temos aqui uma lei que ela já vai para 110 artigos, tá?
O meu desejo é que isso aqui teria no máximo 50. Com certeza. O meu desejo seria esse. Mas nós já tentamos aqui, de uma certa forma, explicar mais do que seria possível até, todos os itens, todas as regras, todas as aposentadorias, os direitos da aposentadoria, por mais que elas estejam pacíficas na Constituição. Então nós já transcrevemos para cá. No caso do abono de permanência, isso é uma coisa inerente. Sim. Ele é um abono de permanência, ele só recebe naquele momento. Sim. E aqui fala, mediante opção expressa pela permanência em atividade. Quando cessou a atividade, acabou o abono de permanência, ele aposenta. Então, nesse caso aqui, eu só queria deixar, eu acho que só queria acrescentar mais coisa aqui, seria um pouco. Eu só queria deixar claro, doutor, para não ficar subentendido. Às vezes, para mim o senhor está subentendido, mas não, nós já tivemos um servidor que veio requerer. É um médico, ele veio aposentar. A hora que ele pleiteou a aposentadoria dele, ele pegou, fez uma análise e falou: não, eu vou ficar mais 5 anos, foi isso que ele falou? Mais 5 anos que ele falou que ele ia continuar, né? Não vai chegar aos 5 anos, né? Aí ele falou: não, eu vou aguardar, eu quero aposentar na compulsória. Doutor Muraro, eu peço por gentileza que o senhor explique para os servidores presentes o que significa abono permanência. Pode ser que algum deles não saiba o que é. Eu sei, o senhor sabe? Nessa questão, assim que a lei for sancionada, e já é um projeto já dos conselheiros, eles vão fazer uma cartilha explicativa de todos os direitos e benefícios do servidor. Isso pode ser feito até em conjunto com vocês também. Por quê? Porque até o momento nós não fizemos. Por quê? Porque nós não temos uma lei própria. Se eu fizer uma cartilha dessa, eu vou ter que fazer esse servidor pegar a cartilha da Constituição Federal. A Constituição Federal não tem esses esclarecimentos todos. Tá? Então, o que eu sugeriria para vocês? Essa é uma questão mais explicativa. O direito está inerente à lei. É direito dele. Então, o servidor, se ele fizer o pleitear a aposentadoria dele hoje, como aqui, eu tenho, por exemplo, eu tenho um parecer aqui para entregar aqui para o Instituto de Previdência da senhora Iracema da Silva Orbe. Parecer favorável de aposentadoria. Ela vai poder aposentar a partir do dia 30 desse mês já. Certo? Já está aqui concedido favoravelmente. Nesse parecer, nós não temos um artigo de lei municipal praticamente quase citado, porque não tem. Então nós fizemos ele todinho com base na Constituição Federal. Não que isso esteja diferente da lei de vocês. A lei de vocês nada mais é do que a transcrição e a recepcionalidade de todos os artigos de lei da Constituição Federal. Nesse momento aqui, sendo concedido, depois que estiver pronto o processo de aposentadoria, com termo de ciência e notificação, e o decreto de aposentadoria da dona Iracema, ela pode chegar e falar: não, eu quero que suspenda porque eu pleiteio o abono de permanência. O que é o abono de permanência? É o valor equivalente ao desconto previdenciário que teria no olerite dela. Ele é equivalente àquele desconto. Então ela não vai aposentar, ela vai continuar trabalhando. Vai ser descontado do olerite dela as contribuições previdenciárias. E a prefeitura tem que repor essa contribuição previdenciária. Então ela vai receber o salário integral. A partir daquele momento ela passa a receber o salário integral. Sem desconto previdenciário. O desconto vai ser feito, vai para o caixa da Previdência. Só que a prefeitura tem que repor esse desconto. Aproveitem e pedir enquanto é tempo, porque na reforma parece que vai ser cortado. Mais algum questionamento sobre esse artigo? Então essa, doutor, seria mais a ponto de explicação mesmo, nada a acrescentar e de qualquer forma eu vou apresentar, Fábio. Certo. E fica a critério. Fica a critério. No artigo 38 fala sobre o prazo de concessão dos benefícios, que são 90 dias. Certo. Tá? Eu gostaria de fazer uma observação nessa questão aqui. Sim. A respeito do após esses 90 dias. A prefeitura tem até 90 dias para conceder o benefício. Seria a prefeitura. A prefeitura, o senhor me desculpa, o Fundo Previdência teria até 90 dias para conceder, e após esses 90 dias
criar um mecanismo, isso eu tomei nota de alguns outros planos de previdência, do servidor poder cessar esse benefício, desde que comprovadamente ter cumprido os requisitos e tudo mais. Porque a desídia aqui, no caso, seria do Instituto de Previdência e não do próprio do segurado, né? Nem sempre, porque na maioria é do segurado. Porque o segurado ele não consegue, por exemplo, certidão de fonte e tempo de contribuição. Isso, ele mas não consegue os documentos. Por isso que eu estou falando nesse caso. No caso dele ter cumprido os requisitos e ter entregue toda a documentação. Se a desídia for por parte do Instituto, a partir dos 90 dias ele cessar as atividades. Era esse o nosso desejo. Seria ele aguardar em casa. Esperar aguardar em casa. Não sair 90 dias? A grosso modo, sim. Ok. Ok, esse artigo? Ele vai instruir, né? Ele é instruído de provas que ele cumpriu os requisitos, né? Se ultrapassar dos 90 dias, ele cessa as atividades. O Estado já faz assim, o Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo já prevê, após 90 dias, se não sai a aposentadoria, o servidor aguarda. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu sou descrente nisso, mas é uma proposta de emenda que nós vamos apresentar. O Caixa da Previdência também, então se vocês forem apresentar uma emenda, fica a critério dos vereadores, tá? De que após 90 dias, se o processo de aposentadoria não for concedido Eu vou, se o senhor me permite, eu posso ler. Você já fez? Já fiz, eu vou ler para o senhor. O servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, né, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade. Lógico, essa prova aqui depois nós vamos ter que bônus para o Tesouro Municipal. Isso nós vamos não ter municipal. nós vamos ter que verificar isso daqui. Aí você... Essa prova, a forma que nós vamos fazer essa prova dos requisitos, né? Hoje, uma das coisas que obstaculiza a aposentadoria, o servidor vai até o INSS para tirar uma certidão de tempo de contribuição, ela leva 126 a 180 dias para ser entregue. Tem pessoas que conseguem 40 dias, mas tem outros que não conseguem. A aposentadoria por especial é obrigação do servidor providenciar o LPCAT, PPP, ele leva lá 90, 120 dias atrás de documentação para comprovar essas coisas. Tá? E em um outro caso. Do restante, aqui para a Previdência Municipal, em 30 a 40 dias está sendo concedido as aposentadorias. A Iracema Orle pediu a aposentadoria dela em fevereiro. Mas sobrou maio, deu uns 90 dias certinho. Mas nesse caso aqui, nós estamos jogando o ônus tudo para o servidor, então acredito que não vai ter problema. Não. Tá? Não tendo ônus para o Caixa. Não, nós estamos jogando o ônus todo para o servidor aqui. Se tiver ônus para o Caixa da Previdência, o ônus é para o Caixa de vocês. Né? Ok, próxima proposta. Artigo 46, correto? Isso seria mais uma dúvida, e pode ser que a minha dúvida ela esteja implícita aqui nesses incisos, que as contribuições, né? Acho que a parte dos descontos sobre o benefício, tá? Os aposentados eles contribuem com você, né? É a parte da contribuição para o sindicato dos aposentados. Eu fiquei curioso nesse inciso 5º aqui, né? Eu fiquei curioso nesse sentido dos débitos autorizados pelo servidor, e era só para explicar. Não sei se compensa a gente incluir nesse artigo. É a parte do coisa. Eu entendi como tal, mas só pra gente depois lá na frente. Tem desconto de farmácia, tem local que tem desconto de cartão cartão convênio. O único que nós tivemos um problema que foi para a justiça até hoje foi do município de Olímpia, porque lá tem a associação dos servidores e sindicato dos servidores, e um brigava com o outro. Aqui tem também.
Aí nós suspendemos os dois e deixamos eles resolver. Mas aí eles entenderam depois. E no inciso 2, esse pagamento do benefício além do devido, criar uma forma de estabelecer um contraditório nessa questão, né, doutor? É isso que eu gostaria também. Tem que ver de quem esse pagamento do benefício além do devido seria, de certa forma, por... Esse daqui na própria Previdência Geral não existe já. Sim. Por quê? Lá quando sai algum excesso, tá? Isso aí depois é feito e é apresentado. O contraditório ele vai ter o direito sempre, que é só ele fazer o requerimento, ele entrar, solicitar a documentação. Isso tem que ser transparente. Então, eu vi algumas... É só questão de deixar isso... eu vou apresentar também, mas é só questão de deixar isso de forma clara para o servidor. O que mais? Próximo artigo. Ok, 46. O próximo vai para... ainda no 46, só parágrafo segundo agora, que nós trazemos aqui, na hipótese desse inciso segundo que nós estamos tratando agora, a questão do desconto do servidor que traz em até 6 vezes. A gente é sabido que o servidor aqui já não ganham muito. Então a gente queria estender esse parcelamento para até umas 10 vezes. Estaria restituindo, doutor? Não há prejuízo. Não, estaria restituindo. Pode aumentar o prazo, porque qualquer valor que for descontado, ele vai ser corrigido, vai ser. Isso. Então não vai haver prejuízo nesse sentido. Só que a forma de fazer isso seria mais diluída, né? Então acredito que para o servidor isso é um benefício muito grande. Eles que não recebem, a gente já tem conhecimento que o valor é baixo, eles recebem um valor que mesmo sendo em 6 parcelas, o que vocês precisam ficar claro aqui para todos, é bom a gente aproveitar esse momento aqui para esclarecer, é o seguinte: a estrutura administrativa de um regime de previdência, seja ele previdência, seja ele instituto, autarquia, porque o objetivo de se criar uma autarquia é desligar do prefeito, é desligar do gabinete. Por quê? Porque sendo uma autarquia municipal, ela vai ter vida própria e estrutura própria. Então qualquer ato o prefeito vai precisar requerer à autarquia, vai requerer aos servidores. É diferente de hoje. No caso aqui, existe um conselho gestor. Esse conselho gestor, hoje, no sistema que está no fundo de previdência, ele é formado por alguns servidores de carreira, colega de vocês, tá? Esses servidores, eles têm um poder de gestão, e num evento, num caso desse daqui, por exemplo, que fala aqui, se o fundo de previdência fez um cálculo, e esse cálculo era de R$ 2.500, e na realidade esse cálculo é de R$ 1.500, o servidor então recebeu lá 4 meses a mais em valores. Aí, a hora que foi se fazer uma auditoria naqueles levantamentos de valores, pode ser por um apontamento do Tribunal de Contas ou pelo próprio Instituto de Previdência, o Conselho Fiscal fazendo uma análise, ele verificou que aquele valor estava errado. Então vai se fazer uma revisão no processo, apurando-se a diferença. O que o doutor está colocando aqui, que se ficar em 6 parcelas, é muito longo, é muito curto, e isso pode onerar o servidor. Ele não pode ter condições de fazer isso daí sem um prejuízo do sustento dele, certo? Eu acho crível, eu acho válida a proposta dele. Por outro lado, isso pode ser aumentado para 12 parcelas, em até 12 parcelas, tá? Mas nada vai tirar de vocês o direito de, numa eventualidade, aquele valor ainda estiver onerando, vocês fazerem um requerimento e solicitar a aprovação do Conselho Gestor de Servidores, colegas de vocês. Isso vai para a mesa e o Conselho Gestor tem o crivo de analisar e falar, não, pode dividir em 24. Certo? Okay. A mesma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Um processo de aposentadoria. Foi concedido a aposentadoria, o servidor foi lá, aposentou e tudo mais e tal. Ele necessita de uma revisão
dentro daquele processo, porque ele entendeu que ali ele teria um direito a um benefício que não foi implementado no processo dele. Uma portaria que concederia uma gratificação X lá para trás. Ele vai fazer a solicitação. Isso vai ser levado ao crivo do Conselho Gestor. Ele vai solicitar que seja feita uma auditoria do processo, que seja analisada a documentação, que traga os elementos técnicos para verificar. É o Conselho de Servidores, colega de vocês, que é o órgão máximo para analisar isso daí. Na mesma questão, faleceu uma servidora, apareceu aqui depois de 4 meses um príncipe de cavalo branco pleiteando a pensão dela. E apresenta aqui até uma certidão de casamento lá do estado do Paraná, não sei de onde, Pato Branco. Tá? E vocês vão verificar aquele documento. Opa, peraí. Vamos solicitar o cartório de Pato Branco uma certidão original. Se vier averbada atrás, se houve um divórcio lá atrás, então ele não tem direito. Mas ele pleiteou e fez um requerimento. Quem vai julgar? O Conselho de Servidores. Os colegas de vocês. Por que ele tem um conselho gestor? Porque qualquer servidor aqui de Águas da Prata que estiver dentro desse conselho vai conhecer pelo menos um pouco da vida de cada um. Certo? Então é por isso que existe esse órgão. Então no caso aqui eu acho plausível. Vamos colocar 12 parcelas aí. Acho que é interessante colocar porque pode ser de pequena monta. 12 parcelas tá bom, pessoal? Eu falei 10, senhor, né? 12? Não sou eu que vou brigar. Não, é muito difícil acontecer. Tá? É muito difícil. Mas pode ocorrer em decorrência, por exemplo, de uma certidão que possa sair, porque o erro humano ele é normal. Então vai se solicitar um documento do departamento pessoal, pode vir a certidão, o sistema da folha de pagamento às vezes pode ter trazido uma verba ou outra lá que não era devido naquele momento, que ocorreu por um equívoco. Isso pode acontecer. Como acontece, por exemplo, no próprio regime geral de previdência. Só que lá eles já aplicam a regra goela abaixo. Eles já mandam o desconto para o banco e já direto lá. Ok, mais alguma dúvida nesse artigo? Podemos dar prosseguimento? Próximo seria o artigo 62, que fala do Conselho Administrativo. A intenção nossa do sindicato é ter um servidor indicado por nós. E pelo que eu estou percebendo aqui, um servidor indicado pelo prefeito, um servidor indicado pela Câmara, 2 servidores eleitos, né? Aí servidores através de uma eleição direta, e um servidor do quadro dos inativos, né? Também através de eleição. Se não houver nenhuma restrição aí por parte também dos servidores, né, e os que estão aqui presentes e os demais, o sindicato gostaria de indicar ao menos um servidor para compor o conselho administrativo, ficando de certa forma mais paritário. Aqui, veja bem, a paridade aqui é entre os poderes. Sim. Certo? O sindicato não é nós podemos aqui, nós podemos dos dois, sempre no número ímpar, né, doutor? Eu acho que no caso aqui é o sindicato lançar um candidato, é o que tem ocorrido em todos os acordos de fazer 2 eleições agora, esses dias atrás. O próprio sindicato lançou um candidato dele. Entre os servidores, ele partiu para uma campanha entre os servidores, uma campanha aberta, né? Porque nós respeitamos aqui uma linha técnica do próprio Ministério da Previdência. Né? Nós vamos apresentar essa emenda, pessoal. A paridade entre o Poder Legislativo, o Executivo e o servidor. Isso. Eu acredito. É um servidor. Mas eu acredito que um servidor indicado aqui pelo sindicato, eu acho que traria mais transparência, na minha opinião. Não sei se será assim, eu concordo com isso. Eu acho que a eleição aí ela é transparente, né? Eu acho. Como é que funciona, doutor, nessas eleições que o senhor participou? As eleições? Elas são abertas. Com urna, tudo. É feito campanha.
É muito difícil se formar chapa, porque a hora que você der um servidor para participar de um conselho, que ele pode ser responsabilizado até com multa do Tribunal de Contas, a maioria foge. Então, em muitos lugares ele tem que pegar laço para participar. Começa por aí. Agora, quando você montou uma estrutura administrativa e essa estrutura está redondinha, está bonitinha, aí vem servidores querendo participar, porque a coisa já está tudo organizado, já está tudo certinho. Até então, aqui quem levou multa do Tribunal de Contas foi só a juíza que teve que pagar no bolso dela. Tá? Por conta de circunstâncias anteriores, falta de repasse, o tribunal apontava. Eu dei uma olhada aquelas coisas todas, nos apontamentos. Hoje não, hoje a coisa já está mais organizada, bem já diferente, então já está mais tranquilo, né? Mas nesse caso aqui, a gente prima pela questão técnica da paridade. É a distribuição entre os poderes, os servidores, o legislativo e o executivo. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o quê? Com 5 membros. Porque é um instituto enxuto. Tá? Um órgão enxuto. Então são 3 no Conselho Fiscal e 5. Dependendo do crescimento, vai para 7 membros. Vai para 5 no fiscal. A minha proposta seria o seguinte, doutor. Ao invés de 2 servidores, feita a eleição direta, que está previsto no inciso 3, um servidor indicado pelo sindicato ficaria, um servidor feito pela parte da eleição direta e um indicado por nós. O senhor apresenta a emenda, eu não vou opinar, tá? Eu acho que a paridade é entre os poderes. No caso do sindicato, o que a gente tem acompanhado nesses 20 anos aí, ele apresenta um candidato e vai para a eleição entre os servidores. Ele não tem o poder de chegar e impor um indicado. Não vai ter, né, doutor? O inciso 3 continua com a eleição dos servidores. Continua só entre os servidores. O interessante aqui é que se fosse os 5 eleitos, e o prefeito e a Câmara não indicaram nenhum. Eleitos, ninguém tem esse poder de indicar. No meu ponto de vista, tá? Eu também acho. Eu acho que o certo seria isso. Também. Mas, como tem a questão de estruturar, a questão do respeito ao poder executivo e legislativo, tem as indicações. Então, se vocês quiserem aumentar mais 2 servidores aqui e colocar 7 membros no conselho, e o sindicato indica um candidato para ir à eleição, concorrer com os outros 280 servidores. Acho que uma alteração a ser estudada aí. Fica a critério de vocês e da Comissão de Legislação e Justiça. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse artigo? Algum servidor? Ok, podemos passar então. Eu já entendo que não teria a paridade aí. Tem que a ser, questão tem que ser ímpar. Tem que ser ímpar. Certo, aí a questão da paridade. Isso aí, porque vejam bem, independente de tudo que está sendo feito aqui, independente da votação do projeto de lei, esse projeto de lei vai para o setor técnico de legislação da Secretaria de Políticas da Previdência Social. E ele vai ser passado por um pente fino. Eles analisam artigos por artigos. E aquilo que a gente fizer aqui, eles podem glosar lá. Se eles glosarem lá, suspende-se o CRP da Prefeitura, o Certificado de Regularidade Previdenciária, e depois nós vamos ter que correr atrás de regulamentar isso aqui, votar numa urgência mais rápida possível, devolver para lá para ser regularizado. Então, de certa forma, eu vejo como um pouco desnecessário, tendo em vista que o sindicato atende aí grande parte dos servidores e pode muito bem trabalhar dentre os ativos e os inativos, né? A última eleição que nós tivemos aqui foi da onde? Foi de Itapirativa. Até da própria prefeitura, do legislativo. Aí nada impede como ele também. Foi mais votado, ele é o presidente do Conselho de Administração. Nada impede que o sindicato venha até a Câmara ou vá até o Executivo indicando também, pedindo uma indicação. Também. Então acho que tem muita importância. Bastante. São todos servidores. A contabilidade, isso aqui é transparente, os dados são todos transparentes, não há nada que... Ok, então vamos A ideia, acho que o público do negócio é envolver todos os interessados em prol do servidor, sem dúvida nenhuma. Então essa é a intenção nossa. E até
Eu vou me abster de falar aqui sobre o Conselho Fiscal, que é na mesma linha de raciocínio do que nós estamos tratando aqui de Conselho Administrativo. Na Câmara da Prefeitura e foi eleito entre servidores. Então, é uma questão que nós podemos conversar novamente, já temos que voltar a trabalhar e conversar com o servidor, porque na verdade sai deles mesmo o fiscal é entre os o eleito, né? Esse eleito sai deles, não foge do interesse do servidor, então acredito que mas vai ter espaço. Tudo entendido. Podemos prosseguir então, doutor? Vamos lá. Eu queria ir lá para o artigo 70, doutor. O artigo 70 fala da criação dos cargos de auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo. Certo. O senhor acredita que, lógico, todos nós sabemos aqui da condição financeira que nós estamos vivendo. O senhor acredita válido já nesse projeto aqui a gente incluir a criação de alguns outros cargos do tipo contador, do tipo assistente social? Não que vão ser ocupados, mas já vê a criação. Por você estar falando isso, daí pode ser feito a qualquer tempo. Sim. O sindicato, o servidor. Não, porque ele já vem orientando no sentido de que se faça esses concursos. Como vocês têm uma arrecadação apertada, vocês têm uma estrutura muito enxuta aqui dentro, agora eu não vejo por que já fazer essa criação aqui. Eu acho que vocês já podem propor isso aqui para daqui uns 2 anos, já deixar preparado e já fazer essa propositura aí. Sim. De acordo a intenção minha aqui era já aproveitar o ensejo já do que está sendo discutido no projeto aqui, já prever para depois não ficar emendando agora. Aqui no final, aonde a gente solicita aqui, tem os municípios cedidos da prefeitura. Sim. Para trabalhar com uma estrutura mais enxuta possível. Até para não prefeitura não tem servidor. Hoje não tem. Nós criamos, ela vai ceder. Ela vai estar cedendo e vai estar. Por quê? Porque vai ceder na responsabilidade de função, por enquanto. Então está aqui o diretor executivo, diretor previdenciário e diretor financeiro. Para ir cuidando. É contar com um quadro próprio de cargo, né, doutor? É esse, acho. E até. Eu até estava instituto dessa estrutura, fazer um concurso para advogado, fazer um concurso para contador, automaticamente você vai precisar de um administrativo para fazer todas as obrigações da Secretaria de Previdência, da estrutura previdenciária. E aí, a hora que você vai fazer essa somatória toda, isso daí dá para praticamente, por exemplo, o dobro do que elas estão gastando hoje. Eu estava conversando com a Iracema hoje, doutor, e eu acredito num... E até que essa questão de sede, que eu acho bem interessante, do servidor saber onde o local onde ele deve procurar, né? Hoje em dia, se eu não me engano, é com você, é com a Maria do Carmo, numa portinha lá na prefeitura, né? Então a nossa sim. Então nós estamos a título de comentário aqui. E eu acho interessante isso tudo acontecer para o servidor, né? Que até agora não tem um local físico, ter os servidores próprios que atendam só aquilo, que vão saber dar mais informações e tudo mais. Meu marido Carlos vai atender o telefone, nem espera um pouquinho, vou atender o telefone. Vem sendo pensado pelo pessoal, vem trabalhando. Mas para isso, a legislação, ela só autoriza investimento nessas áreas se eles conseguirem um fundo de reserva que não implique em utilização do dinheiro das contribuições previdenciárias. As contribuições retidas do salário do servidor e do repasse da prefeitura só podem ser utilizadas para pagamento de contribuição de benefícios previdenciários. Ela não pode ser utilizada para outro fim.
Então não é porque vai ter... Doutor, o seu salário é pago com o dinheiro do fundo de previdência? Aí pode? Pago com o dinheiro do fundo de previdência dentro de um percentual de 2% que é pago excedente à contribuição previdenciária. Nesse caso pode? Pode. E aí o que acontece? Desse valor de 2%, que é um fundo de reserva, que é pago pelo Tesouro Municipal à Previdência, eles pagam o cálculo atuarial, pagam a assessoria do consultor de investimentos, eles pagam as despesas administrativas que tem, agora, por exemplo, o curso de capacitação que CPADES tiver que fazer para prestar os exames. Por quê? Porque o executivo não passa essa remuneração. Paga o meu honorário, o meu serviço, desses 2%. Tudo desses 2%. Só que esses 2%, pelo valor da folha de vocês ainda ser arrojado, então esse valor é pequeno. E aí o que acontece? 2% de 6 milhões? Isso? Não. Não, né? Não. Não é do caixa. Dos servidores estáveis e aposentados daqueles valores da cota da Previdência. Tá? Então aí você tira 2% durante o ano, divide pelos 12 meses, é o que vai ter para gastar durante o mês. Então o que sobra desses 2% é feito um fundo de reserva. Então quando você tiver aí 250, 300 mil reais de fundo de reserva, aí você pode comprar um imóvel para 7. E quanto que tem o fundo de reserva hoje? Não sei quanto tem lá, tinha uns 90 e poucos mil, né? No máximo. Por aí. Tá? Então é dessa maneira, você trabalha bem enxuto. Por quê? Porque o Tribunal de Contas vem e ele faz conta das virgulinhas desses 2%. Ele calcula item por item. E verifica quanto que você está dentro dele, no limite. Entendi. Tá? Mas o objetivo dele, futuramente, negociar com a prefeitura, um local para sede, para dar mais condição. Porque vai precisar do quê? Vai precisar de um local para o perito atender, para as questões de invalidez, de perícia. Vai precisar de um lugar para se reunir o conselho, atender os servidores, tem que ter acessibilidade, você tem um idoso para ser atendido. Então essas condições todas, isso daí os meninos vêm pensando faz tempo. Não pensa que já bateu umas 10 vezes naquela porta lá em cima para poder tentar alguma coisa, não. Tá? Da minha parte, várias vezes. Vamos lá. Doutor, inciso no artigo 101, agora, parágrafo 1º. Então, inciso 4 aí, acho que eu já pulou a página 41, doutor. Inciso 4. Isso, página 41. O parágrafo 1º fala sobre a questão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos, geralmente consignados. E o sindicato gostaria que incluísse, nesse parágrafo específico, a questão de o limite máximo de 30% do rendimento líquido do artigo no 101, parágrafo 1, página 41. Primeiro parágrafo. Não tem 41. Acho que você está dando. Página 41 aqui, ó. Do antigo. Não tem página. Senhor, não Artigo tem. 101. Não tem página. A minha está no 35 aqui, ó. Está no 36. Artigo 101, 101, inciso das 4, vedações. parágrafo Isso. 1º. Das vedações. Aí o senhor pula lá pro parágrafo 1º, inciso 4. Inciso 4. É vedado ao Instituto de Previdência. Isso. Passou esse e tem um parágrafo 1º. Fica o Instituto de Previdência. O parágrafo 1º do inciso 4. Isso. Do inciso 4. É desejo nosso limitar. Convênio com institucional autorizado pelo grupo para proceder ao desconto em folha de pagamento em decorrência de empréstimo contraído por segurado mediante assinatura de termo de gestão. Isso. Limitar esse valor, esse desconto, ao máximo do 30% do líquido. Porque ultimamente nós estamos tendo alguns problemas aqui a respeito dessas considerações, né, dos descontos em folha de pagamento dos funcionários que fazem empréstimo consignado. Tem uma legislação aqui, eu acho que é a 1580, 2003, que fala sobre o limite dos descontos. E eu acho válido, nesse ponto aqui também, a gente amarrar essa questão do limite máximo. Vamos para o 46? Tá.
Porque no caso aqui é só a questão do convênio. Tá? Então voltar lá no no 46 você tem os descontos. Podem ser descontados os benefícios pagos ao segurado ou dependente. Aí você pode colocar aqui a questão dos empréstimos, limitada ao teto de 30% do benefício. Isso. Tá? Então, fazer a emenda no artigo 46, colocando a limitação de 30% do empréstimo. Ok. Doutor, nós temos uma dúvida aqui em relação ao artigo 80. Eu vou voltar um pouco que a Iracema me alertou. Que eu acho que é sobre as fontes sobre o custeio, né? É sobre as parcelas dos planos das estações de aposentadoria. Auxílio alimentação, de horas de viagem. Nós respeitamos a lei 10.887. A lei federal que já regulamenta esses critérios. O Tribunal de Contas já tem o crivo dele de análise. Meu questionamento é com relação às horas extras. Elas estão incluídas como parcelas excluídas. Estão com parcelas incluídas. Excluídas, hora extra. Regulamentando a estruturação da autarquia, o que se faz? Se faz uma notificação a todos os servidores para que ele faça o termo de opção. Se ele quer que continue descontando ou não. Se ele quiser que inclua o desconto previdenciário sobre as horas extras, ele faz um termo de opção. Deixando bem claro, vocês não têm um estatuto que estabelece critérios de integralização desses valores no vencimento do servidor, mesmo que ele trabalhou com 25, 20 anos, 15 anos em horas extras. Vocês não têm aqui o estatuto do servidor respaldando esse critério. Aí já foge um pouco da minha alçada, nós estamos saindo um pouco de dentro dos critérios da Previdência aqui, para adentrar as questões estatutárias da Prefeitura. Tá? Eu respeito o estatuto do servidor para fazer o cálculo de aposentadorias e pensões. Se descontou 20 anos sobre a hora extra do servidor e não tem previsão legal na lei municipal que aquilo vai integralizar os vencimentos dele, os benefícios previdenciários, na hora de fazer o cálculo, se o cálculo da aposentadoria dele excedeu em cima da média, eu vou considerar o valor teto do cargo. As horas extras não vão entrar. Aí você fala, mas eu recolhi durante 20 anos. Eu não tenho culpa. O teu estatuto do servidor público não prevê a integralização. Isso é problema em diversos municípios. Nós já conseguimos regulamentar isso em vários locais. Desde a época do anterior prefeito, não do prefeito Samuel, eu já vinha alertando essa questão lá no gabinete e até hoje não foi modificado em nada. Então nós continuamos a fazer. Se eu fizer um cálculo de aposentadoria aqui, o servidor tiver direito a R$ 2.450, mais 400 e poucos reais é relativo à complementação daquelas horas extras, ele vai ficar para os 2.000. Aí ele vai falar, mas eu contribuí para aquilo. É vantagem? Aí eu vou esclarecer uma outra situação para vocês. É vantagem. É vantagem pagar aquela diferencinha. Por quê? Vamos supor que ele é um servidor que tem 10 anos de serviço. Ele precisa de 35 para aposentar. Ele vem a sofrer um acidente. E ele vinha recolhendo contribuições previdenciárias sobre todo o vencimento dele, mais as gratificações e horas extras. E aquele valor, quando eu for calcular, eu calculo, se ele receber R$ 1.000 por mês, eu vou calcular o quê? Menos de 1/3. Porque ele teria que trabalhar 35 anos, ele só trabalhou 10. Mas como a média contributiva dele, com aqueles recolhimentos sobre as gratificações e horas extras, engordou o vencimento dele, então a média dele foi maior. Ele vai receber mais do que o proporcional aos 35 anos. Vocês entenderam? Então isso aqui é um seguro previdenciário que vocês fazem. Vocês estão pagando um seguro. Então durante o período é interessante fazer esses recolhimentos. Mas se o servidor chegar aqui e falar, não, eu não quero que recolha sobre a horas extras, já se não tem responsabilidade, não vai ser recolhido. Vai recolher só sobre as verbas, o adicional de abono o adicional de
tempo de serviço, gratificação incorporada por lei, Sexta parte e o vencimento dele básico. Mas, doutor, por que nunca isso foi passado para o servidor, então? Que ele tinha esse direito de falar que não queria que recolhesse sobre as horas extras dele. Por que não? Porque você está falando que ele tem... Hoje é recolhido sobre tudo? É recolhido sobre tudo. Aí é muito injusto, né? Na hora de aposentar, não vai contar. Mas a briga que a gente vem tendo direto é para que esse estatuto seja regulamentado. Até agora, por exemplo, as aposentadorias que foram feitas aqui, tem alguma que teve divergência muito grande em cima da questão das horas extras? Então, porque agora o que nós vamos fazer? Nós já vamos fazer uma circular geral, porque eu estava esperando o estatuto regulamentar isso daí. Já foi passado isso daí. O interessante é o seguinte, gente. Vamos fazer um trabalho aqui em cima, um trabalho com a Câmara, um trabalho com os servidores. Regulamenta isso daí. Porque vocês vão deixar de recolher. A hora que sofrer um servidor sofre um acidente, ele vai ter uma redução muito grande nos ganhos. Tá? Na hora de aposentar, se tiver essa integralização, isso vai somar. Então não seria a hora, por exemplo, se vocês fizerem agora se nós fizermos a circular já agora e passar para todos, vai ter servidor, por exemplo, que vai chegar aqui e vai pleitear uma diferença aí de um ano e pouco, ele vai pegar aquele pouquinho de hora extra, aquela diferencinha de 11% que teve, e o Instituto vai fazer a devolução. A autarquia já tem poder para isso aí, está regulamentado, ela vai fazer a devolução dessas contribuições. Só que daí para frente, a hora que chegar, ele não vai poder falar, não, eu queria recolher pelas horas extras e agora como que eu faço? Não vai ter mais jeito. Tá? Nós já conseguimos regulamentar isso aí em vários municípios. Porque veja bem, se um servidor trabalhou aí 20 anos pagando contribuição sobre as horas extras, ele aposenta, não vê a diferença. Ele entra com ação judicial e pede para o juiz determinar a integralização não declaratória. Vai determinar. Por quê? Independente de recolher, ele trabalhou. Tá? O juiz vai entender por ali. Porque se ele estiver recolhendo isso daí e aposentar lá no regime geral, num caso desse, por exemplo, o regime geral entende porque o dinheiro faz parte da seguridade. Então, nesse caso aqui, fica a critério de vocês. Tá? A inclusão, ela tem que ser feita mediante previsão legal. Mas então essa reforma do estatuto não é tão importante quanto esse da Previdência? Mas é uma coisa da prefeitura. Não, mas se vai refletir, eu acho que era melhor então o senhor sugerir com os outros vereadores falar com o prefeito. Já. Mandar a reforma, né, Iracema? 2 capítulos. Para poder caminhar junto. Mas nós estamos brigando por ela. Os pontos que são... A gente já vem falando isso aí. Ele não tem interesse. Não. Aqui você não pode votar porque não vai obrigar. Aqui é uma regulamentação técnica de aposentadoria e pensões. Se você, veja bem, isso que está sendo regulamentado aqui, eu já pratico no parecer de aposentadoria de qualquer forma está aqui. O que nós estamos regulamentando é uma estruturação técnica para vocês desvincularem do prefeito e terem mais poder e autonomia, o servidor, de gerir essa situação. Nós entendemos. Certo? Se você for fazer a vinculação disso aqui num ano político agora, por exemplo, ele está impedido de votar qualquer benefício do estatuto agora no ano eleitoral. Eu só estou raciocinando essa parte dos funcionários perder, como o senhor está explicando. Não é perder. Veja bem, não é perder. Por quê? Porque o valor que você recolhe, ele é calculado na sua média aritmética. Só quando vai nos 35 anos, se você teve um período muito longo aqui, que é o que não ocorre na realidade, tá? Aí você sim teria prejuízo. Porque de qualquer forma nós vamos somar esses valores na média aritmética de apuração dos valores nos cálculos. Tá? E aqui o estatuto de vocês, ele é muito restrito.
Então vocês precisam regulamentar os direitos, as vantagens, os deveres e obrigações de uma forma mais ampla. Né? Mas agora o interessante para vocês aqui é regulamentar essa estrutura aqui e daqui partir para outra já em seguida. Aproveitando a fala da vereadora Cafi, foi bem pertinente, e que os servidores, eu, por exemplo, há 25 anos aqui na prefeitura, não tinha conhecimento disso, que o estatuto não prevê esse desconto, né, nas horas extras para fim de aposentadoria, essa contribuição. Ele não prevê a integralização, e não é só desse daí não. Veja bem, tem várias gratificações. Insalubridade, por exemplo. Não, a insalubridade já é uma coisa específica, ela é integralizável, ela é vinculada à saúde. Apesar de que não é porque recolhe insalubridade que tem direito à aposentadoria especial. Tá? Porque tem município aí que paga insalubridade apenas como enxergo dos vencimentos. Não é eu queria perguntar para o Julice, você faz o desconto das horas extras, porque por hábito o estatuto não te dá essa assistência, essa consulta. Os 11% em cima das horas extras, isso? Porque a lei municipal de previdência de vocês não prevê nada dessas coisas. É por isso que nós já estamos regulamentando assim. Doutor, Aqui nós já vamos mandar a notificação para todos, aí o pessoal vai pedir orientação. No caso é interessante, eu já vou deixar esse material para vocês. A hora que os servidores já começarem a questionar. Aqui não prevê esse pedido. Os projetos prevê esse pedido? Não. Que é opcional se a pessoa quer que desconte os 11% ou não. Veja bem, o projeto já fala sobre a Lei 10.887 no cálculo das aposentadorias e pensões. Tá? Então aqui, vamos achar aqui o artigo que fala sobre os cálculos de proventos. Tá? É 34 e 35. Aqui, ó. Compreende-se na vedação do inciso 1 a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente dos benefícios ou da remuneração, apenas para a concessão de efeito de benefício, ainda que mediante regras específicas, independente de ter havido incidente de contribuição sobre tais parcelas. Tá? Então, aqui no artigo 34 todo aqui, a gente faz menção, e aí vem a questão das parcelas, tá? Não se inclui na vedação do inciso 1 as parcelas estiverem integradas à remuneração de contribuição do servidor ao se aposentar com proventos calculados pela média aritmética. Tá? Nós fazemos uma limitação. Então tem as parcelas remuneratórias decorrentes de local de trabalho que não se caracterizarem como temporárias, sendo inerentes ao cargo, deverão ser explicitadas em lei como integrantes da remuneração do servidor. Então nós precisamos de uma previsão legal. Certo? Então nesse caso aqui, como não tem previsão legal na lei, no estatuto de vocês, nós pode fazer. Deve. Ué, mas não esse ano. Tá? Deve, tem que regulamentar isso. Você não viu que ele falou que nenhum benefício pode fazer esse ano? Não é benefício. Seria benefício regulamentar as horas extras? Não é questão de benefício. Não, então, é isso que eu estou falando. Veja bem, não é para benefício. você ter direito a uma integralização de verba, o crivo de bom senso, ele é interpretado de que forma? Você tem que estar trabalhando pelo menos há uns 10 a 15 anos, ininterruptamente, porque aquele valor que você está recebendo já se tornou parcela integrante do seu padrão de vida. Então vamos supor, você está lá num cargo X, você foi lotada no outro cargo e está recebendo uma verba de gratificação pela responsabilidade daquele cargo naquela diferença, onde você foi assumir. Só que você ficou ali mais de 16 anos, recebendo aquele valor. De repente, vem um prefeito aí, não gosta dos seus lindos olhos verdes e vai falar, sai daqui que eu vou colocar outro em teu lugar.
e aí reduz 30% do teu vencimento. O que vai acontecer? Você tinha filho na faculdade, você tinha um outro padrão de vida, de repente aquilo reduziu 30% na tua vida, de uma hora para outra. Tá? A lei, ela faculta, se ela tiver uma previsão legal ali, que aquele valor, depois de um X tempo ininterrupto, você passe a ter integralizado os seus vencimentos. Esse é o entendimento do bom senso na questão. Tá? Apesar de que hoje já está existindo agora para essa crise algumas correntes contrárias aí, já tecendo outras considerações. Mas quando você pega o direito administrativo mesmo, a fundo, nesse ponto, você vai ver aí que tem vários julgados que entendem por essa questão do bom senso. Então, doutor, mas só que às vezes a gente lida com funcionário público que são pessoas simples, humildes, não vão procurar, não conhecem os seus direitos. Então, eu só queria entender. Você falou que seria vantagem continuar com isso, porque se caso a pessoa viesse se aposentar talvez por invalidez, seria isso? Isso. Mas um seguro invalidez já não permite a pessoa se aposentar com total sem desconto, não é já uma aposentadoria especial? Isso permite o salário do cargo e as verbas que integralizam os vencimentos dele. A hora esse não integraliza. Mas tá, aí se ele não sofreu, ele ficou pagando tudo isso e vai pro lixo, né? Não vai pro lixo, vai pra média de cálculo dele. Se ele estiver dentro, na base do teto do cargo dele ali, e a média aritmética igualar ali, ele vai receber pela média. Então, mas se tiver... Se ele ultrapassar, ele vai receber no teto do cargo, vai limitar o teto do cargo dele com todos os consectários que ele tem legais de integralização. E aí, pelo que o senhor falou, isso daí não precisaria estar sendo recolhido, deveria ter sido então, já que nós não temos o amparo, né, pelo outro lado, deveria já ter sido, de repente, avisado aos funcionários dessa opção, de descontar ou não dele. É uma coisa discutível. Por quê? Porque a lei previdenciária de vocês a gente vem tentando mudar desde 2011 no nosso. Tá, e aí, só para eu entender de novo, a pessoa hoje ela vai estar ciente disso, amanhã ela vai procurar lá e falar, olha, eu não quero que desconte mais e eu preenteio 20 anos que eu paguei. Não, os 20 anos não. Por quê? Se ele pagou. Porque a Previdência começou há menos tempo. Não, quanto tempo que começou? Pode falar, quanto tempo começou? Tem desde a Lei 10.887, que é de 2003. A Previdência nossa mudou quando aqui? A Previdência começou na Lei 1147 em 93. Então, desde 93 para cá. Desde quando veio a reforma previdenciária em 2003. Foi ali que começou a bloquear, porque até então era integralizado. Até então era somado na aposentadoria. Todos os direitos. As reformas previdenciárias, nós temos aqui, emenda 20, emenda 41, emenda 47, emenda 70, a lei 10.887 e a lei 9717. Tudo isso veio regulamentando a Previdência, de 98 para cá. Então, de 98 para cá, você tem várias mudanças. Nesse caso deles é de junho de 2004 esse benefício, essa discussão. Mas tem servidores que tiveram a aposentadoria concedida, que teve a somatória lá, a média prevaleceu. Teve servidor que aposentou e teve uma divergência de R$100 e poucos, e assim por diante. Certo? Então, no caso aqui, o que a gente sugere, já vem sugerindo desde 2011, quando nós começamos com o projeto. Vamos pedir ao prefeito para que faça a regulamentação do estatuto. No caso, veja bem, agora é uma outra questão. Tá desligado? Uma outra questão. Tá? Nós tivemos dois benefícios aqui na região de vocês que regulamentou isso, somente esse tópico da lei. Tá? Entrou e regulamentou só isso dentro do estatuto. O que eu falei, Iracema, tem que... Eu não posso... Então, já falou. Não, lógico. Isso não é benefício porque ele vai contribuir. Não entende como benefício. Ele pode, então, incorporar. Ele pode fazer uma lei acrescentando um tópico do estatuto. É isso, ele pode fazer 3 linhas, 2 parágrafos. Porque, na verdade,
Doutor, foi retirado em 2011 e não foi por culpa da Câmara, de ninguém que não foi, Foi lá dentro, retiraram o projeto, não trouxeram mais, fica difícil. E aí vem com essa bomba, né? Porque eu mesma desconhecia. Né? Ela está para se aposentar agora, você conhecia? Não, também. Do que? Sobre hora extra? Que ia ser retirado da aposentadoria. Ainda bem que eu nunca fiz hora extra, nunca confiei em hora extra. Ainda bem. Eu confio no meu salário, hora extra não. Hora extra não é salário? Ficou a dica, é isso aí. Certo, vamos prosseguir então. Tem mais nesse tópico aí, João? Não tem? É o artigo 80, né? 86. Acho que essa era Só? a dúvida minha, era essa mesmo. Eu acho que artigo 104, doutor, botou um prazo lá, acho que ele podia rever também, né? Acho que é por causa de prazo mesmo. Prazo de só para tentar, né? Estruturação administrativa. Então, isso aí é só para isso é a título de nota. Isso é a título de nota. Eu fiquei, outra questão, doutor, que eu fiquei nessa questão aqui, veja bem, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Por que nós colocamos abril de 2016? Quando era para ter a eleição aqui, para regulamentar o cartão? Porque já aconteceu em alguns locais, a gente não sabe quem que assume o executivo, tá? E o executivo, quando assume, ele vem e logo na sequência ele já quer opressão na eleição de uma autarquia municipal, tá? E isso pode ocorrer. Então o que nós fizemos aqui? Nós fizemos com a ótica seguinte: a eleição da presidência municipal ser realizada antes da eleição de prefeito. Porque se indica o representante da Câmara, se indica o representante da Prefeitura, os servidores fazem a eleição e o prefeito que assume no ano seguinte, ele tem a obrigação de aceitar aquele conselho que está em eleito. E aí, sobra-se mais 4 anos. Quando vai ter a próxima eleição lá? Antes faz a eleição aqui, para não sofrer aquela pressão. 5 anos, em vez de 4, troca o prefeito, troca o administrativo, troca o prefeito, troca o conselho. Se fizer 5 anos, pega uma transição entre um prefeito e outro. A próxima eleição já é de 5 anos. Acho muito. Essa última é de 4. Agora a próxima será de 5. Então teria que ser de 6. Para ficar a transição. Ou faz essa de 4 ou outra faz Você vai fazer dentro do novo prefeito. Do novo prefeito. Aí e você não do vai gerar uma antigo. certa pressão. Porque ele acabou de entrar, ele não conhece a realidade da coisa e vai com pressão ali para achando que aquilo tem alguma vantagem, porque aqui não tem vantagem nenhuma para ele. É difícil achar conselho administrativo de 2 anos, mas não sei. Então, foi essa a sugestão que nós demos aqui. Nós estávamos prevendo que a lei ia entrar lá em outubro, novembro, que ia se votar e agora ia estar fazendo a eleição. Então aqui, vocês tiverem uma ideia mais ou menos de prazo para essa votação, de repente ainda pode ocorrer em julho. Aí vocês só adequam esse prazo que o doutor está falando aí. No caso aqui, para julho. Né, se votar agora, ou tira aqui e coloca após votada a lei 60 dias, 30 dias para ser realizada a eleição. Né? Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho mais um. Doutor Marcelo, doutor, mais mas é uma finalizar? coisa, é para finalizar mesmo. Lá no artigo 61, a gente criou, está criando o conselho administrativo, fiscal, tudo mais. É interessante criar uma junta de recursos. O próprio conselho, né? Vai ser o próprio conselho? É porque eu não vi. Eu li aqui, não vi essa parte. É a competência do conselho administrativo. Do conselho administrativo? Administrativo, é o conselho gestor, né? Ele que é o órgão normativo, ele não é remunerado, nem nada. Então ele vai fazer o quê? Ele vai adequar as questões e tudo que a diretoria executiva precisar de autorização é o conselho administrativo que tem que autorizar. São umas estruturas mais complexas, né, doutor? Com superintendência e tudo mais, né? Aí
Aí você precisa ter mais caixa, mais recursos, Aqui, por enquanto, a orientação é mais devagar. Não, vamos devagar, tudo bem. Consideração final de Iracema. Bem, o que eu ainda está entalado é as horas extras. Isso aí eu vou ter que Nós vamos ter que digerir isso aí, propor. mudar o... Só Vamos pegar vamos alinhar direitinho, o vereador Passi, Gaia, os vizinhos, os responsáveis, para nós elaborarmos, assim, seria uma proposta de projeto de lei que tem que partir dele, não pode ser Mas daqui? nós podemos sugerir ali. Então, pode sair daqui o requerimento? Sugerindo forte. Sugerindo. Sim. Porque, pelo que eu entendi, é coisa de 2 linhas. Né? E já depois aí a hora que o estatuto se sair, né? Se sair, porque ele já saiu, né? Ele não vai voltar. Ele já foi. Não sabe onde ele foi. Nem sei para onde ele foi, esse novo estatuto. Ele chegou, saiu, eu nem vi. Mas Então, então, ele não precisa esperar a não, reforma, ele coloca não. O estatuto está cheio de leis, está cheio de emendas. isso é interessante para todos. A gente pode elaborar um projeto de lei junto com a Câmara e fazer o requerimento, né, doutor? E manda para ele como sugestão para poder acessar. Porque aqui tem representantes da educação, representantes da saúde, representantes dos aposentados, representantes da cascata. Isso daí vai criar uma polêmica, porque quem esteve aqui, para nós que já ficou difícil de entender. Imagine como que isso vai chegar lá nas bases. Imagine, segunda-feira, como é que o sindicato vai chegar? Vai chegar gente querendo receber, pagando, receber. Não contente com a aposentadoria, tem um servidor aqui que não está satisfeito com a aposentadoria dela, já quer rever a aposentadoria dela. Então, vai ser bem trabalhoso digerir essa questão das horas extras. Como é que eu vou falar para o servidor? Não faz hora extra. Aí não tem funcionário, não tem, eu tenho que fazer. O servidor adora, tem servidor que adora fazer hora extra. Mas adora porque precisa. Se precisasse, quem mandou não casar com um marido rico ou com uma mulher rica? Aí tem que fazer hora extra, que se eu tenho um marido rico, eu não faço. Se o Marcos é uma mulher milionária, eu também não faz. Sim. Então, a hora extra para nós é indiferente. Não vai mudar o nosso salário no final. É isso. No caso, Julito, motorista de ambulância, por exemplo, ele está fazendo assim, banco de horas ou é hora extra? Hora extra. Então, normalmente esses são os mais judiados, porque eles trabalham aí por 10, 20, 30 anos aí nas condições. Agora, doutor, uma pergunta que não quer calar. Hoje os órgãos públicos têm uma lei de transparência em vigor que é até muito rígida, né? Não seria o caso de colocar algum dispositivo nessa lei com relação à gestão dessa autarquia, até porque nós temos visto aí, até nos dias de hoje, nos jornais, essas gestões fraudulentas de autarquia. Nós estamos tendo aí com o Fundo de Previdência do Banco Brasil, da Caixa, vendo o prefeito ir preso, né? A questão de criar um dispositivo de transparência para que também a Câmara Municipal e o Executivo possa fiscalizar no âmbito mais claro, à luz do dia, né? Porque gestão temerária tem em todo lugar. No caso, hoje, o Fundo de Previdência está vinculado à lei de transparência da própria Prefeitura. Tudo que é feito aqui, a contabilidade, todos os dados, tudo é lançado lá. Agora, com a criação da autarquia, automaticamente vai se criar um site para o próprio Instituto, vai se estruturar a parte da transparência municipal ali dentro, e eles já vão colocar todos os atos, isso por uma própria determinação do Tribunal de Contas. Já tem essa obrigatoriedade já.
A autarquia, ela é obrigada... E ela é fiscalizada também pela autarquia, pelo Tribunal de Contas também, não né? só o Tribunal de Contas, nós temos a Secretaria de Presidência, A própria Câmara Municipal, né? da União, nós temos o auditor do Tribunal de Contas, tem que cumprir os critérios do AUDESP, todinhos, igual vocês cumprem aqui na contabilidade da Câmara ou da Prefeitura, tem que cumprir todos os critérios. Aí tem a Câmara de Vereadores para fiscalizar, o Conselho Fiscal e os próprios servidores do sindicato. Isso daí Agora, o que eu vejo nisso é que também fica uma estrutura cara, que vai ser tirada de um caixa... Não, ela vai ter que ser administrada com esses 2% que tem aqui. Por exemplo, hoje para você adquirir um sistema AUDESP, não custa menos de 15 mil reais. Quer dizer, e hoje é o que eu vejo aqui entre o Legislativo e o Executivo, se num futuro próximo nós não começarmos a resolver esse problema, às vezes até regionalmente, de empresas... Nós fazemos milagre com isso lá na Previdência, porque nós pagamos 600 e poucos reais para... Então, mas empresas sendo contratadas, mesmo, por exemplo, o Executivo, a Prefeitura gasta 50 mil reais com a AUDESP e a Câmara Municipal gasta 5. A intenção é que se contratasse, os dois contratassem junto, isso baixaria. E às vezes até que eles são regional, né? Hoje eu faço parte aí de um parlamento regional, que o que a gente está querendo ver é a possibilidade de fazer uma contratação de algumas coisas para a gente diminuir o custo, né? Porque se a Câmara faz hoje, é como fazia aqui, vai contratar uma, a Prefeitura contratar outra, isso aí é um desequilíbrio econômico grande. No momento que fala os dois juntos, diminui o custo, né? E essa autarquia hoje também vai ter um custo elevado, até para... mas ela vai ter que se escorar nesses 2%, vai ter que se espremer aqui dentro, porque não tem outra fonte de receita. Mas está assegurado, tem um dispositivo que assegura só 2%. Ele não é nem até 2%, é de 2%. É isso aqui e não tem mais. Ok. Mais algum vereador quer fazer alguma consideração final? Iracema, primeiro obrigado a todos aí pela presença, né? Iracema, uma perguntinha, não sei se depende também de vocês pela emenda, né? Que estão aí, ver se a gente consegue aí dentro dos 30 dias, a gente conseguir já dar um basta nesse projeto, certo? Desde 2011, você estava sonhando em ser vereador, eu já estudava esse projeto, eu, doutor Leonardo e assistente dele. Eu sempre fui interessado. Isso aí, muito bom. Mais algum vereador? Finalizando. Eu só queria falar para todos os servidores que estão aqui, levem para os seus amigos, né, o que foi discutido aqui, e o mais importante, eu sei que formar um conselho é difícil, a pessoa não quer, gente, mas é a nossa vida que está ali, porque existe, o doutor Muralha sabe do que eu vou falar, existe fundos de previdência de outras cidades que roubaram, que não tem dinheiro para o povo se aposentar. O valor, 6 milhões. De vocês aqui? Olha, vocês ficaram sem caixa aqui até final de 2007, né? E esse dinheiro, esse dinheiro que estava no caixa da Previdência, ele era utilizado para pagar as aposentadorias. Só que como o prefeito não fazia o repasse, aí foi comendo o que tinha no caixa. O prefeito tem que fazer o aporte dele. Quando os prefeitos não fizeram os aportes, a fundo de previdência começou a andar com a própria perna, resumindo, aí foi caindo. Por isso que é interessante, que vocês conversem com seus pares na base lá, e falem que o projeto é bom, o instituto vai ser do servidor, é o servidor que vai tomar conta, é o servidor que vai ter que trabalhar, ele que não vai ser mais prefeito, não vai ser Câmara, acabou de falar o vereador, é o servidor, o Tribunal de Contas e tudo mais. Mas vai ser fiscalizado, Não. Eu quero deixar
aberta a palavra Por isso eu para estou sozinho. algum dos servidores. Você está perguntando a penalidade. Quando vem do tribunal, penaliza o diretor-presidente. No caso, dependendo da questão, pode se estender ao contador, mas normalmente é o diretor-presidente do Instituto que responde legalmente por todos os atos. Por isso que é difícil o conselho mesmo, né? Essa palavra foi cancelada essa multa. Pode. Pode usar? Claro. Eu queria agradecer a presença do Dr. Murali, não só dele, como do advogado do sindicato, a presidente do sindicato e todos os funcionários públicos aqui presentes, porque foi muito bem esclarecedor a vossa participação. Eu acho que isso é muito importante. Eu venho de uma empresa que tem um fundo de previdência fantástico, que dava para comprar o banco na época. Dava para comprar o banco. Na época que eu aposentei, que o Banco do Brasil incorporou o Banco Nossa Caixa, nós temos o Economus, que custeia até a nosso plano de saúde familiar e tudo mais. O Economus, não sei se você já ouviu falar do Banco Nossa Caixa. E naquela época ele comprava o banco. Para vocês verem o patrimônio, mas só que a seriedade das pessoas que fazem parte desse conselho. O fiscal, o deliberativo, a presidência, eleito pelos funcionários, representantes do banco, representantes do governo do estado, que é uma economia, na época da Secretaria da Fazenda. Isso é muito importante para os senhores, é muito importante, porque olha, se não tiver esse fundo, agora vocês imaginam, esse fundo, doutor, era para ter hoje 14, 15 milhões. Se todos os prefeitos que por aqui passaram tivessem feito essa parcela, que é uma coisa muito séria, que ninguém levou isso em consideração, nem sabiam, talvez, né, que tinha isso aí. Olha a importância, hoje tem 6.760.000 e pouco, é um negócio assim. A receita real do Instituto Previdência hoje, ela já está em 18. Por quê? Porque nós conseguimos, em 2011 para 2010 para 2011, que o prefeito Samuel assumisse um aporte financeiro de 12 milhões e 900 mil reais. Isso é uma dívida fundada, registrada, foi aprovada aqui pela Câmara e ela foi sacramentada pela Secretaria de Previdência. Hoje ela está no ativo financeiro do Instituto. Então, além dos 6 milhões e pouco em caixa, a Prefeitura está pagando mensalmente um aporte financeiro de 12 milhões. Isso vai até quando? Foi por 35 anos que nós fizemos. Um aporte? O aporte. Então ele vai pagar mensalmente por 35 anos, vai pagar esse valor para poder fazer. Qual que é a parcela? A parcela hoje tem em torno de 40 e poucos mil, né? 50 mil? Assim que o Instituto anual começar a ter um superávit registrado, aí esse parcelamento ele pode ser reduzido, ele pode ser equilibrado. Perfeito. É um montante bastante significativo, né? Significativo. Nossa, é muito. É rolo para anos e anos. Algum servidor, alguma dúvida, quer fazer uso da palavra, algum servidor, fiquem à vontade, usem a tribuna. Então, pois não. Você quer... O Estatuto do Sindicato... Registrar, porque ele não vem na tribuna, tem que falar. Ela está sugerindo que seja feita uma reunião, né, de convocação dos servidores
para esclarecimento antes da votação, né? Hoje já seria uma data boa para isso, né? Mas não seria, o pessoal não vem... O estatuto do sindicato não prevê reunião, prevê assembleia ordinária ou extraordinária. O que pode ser feito é chamar a assembleia, publicar em jornal e convocar vocês. E na assembleia, se tiver 1 ou 2, é que esses 2 ou 3 que tiver vão ter carta branca para aprovar as emendas que vão ser apresentadas. Sempre eu falo isso para vocês. Quando eu convoco a assembleia e você vai e o colega fala eu não vou, o colega está dando uma carta em branco para votar por ele. Então é bom que fique claro isso. Se for esse mesmo grupo que vai aprovar. E ela vai ser legítima. Por isso que eu não posso fazer reunião, porque tem que ser a assembleia. Chamar a assembleia, publicar em jornal, tudo que fazer ata. Que os 2 ou 3 ou 20 ou 100 que tiver, a não ser que seja o dia que eu sortear cheque, porque no dia que eu sorteio o cheque vai 100, 120 pessoas, aí vai dar certo, pode, né? A não ser que eu sorteio o cheque e aproveito, aí dá certo. Mas fora isso, posso fazer, é válido, quem tiver lá. Mas não é só aqui não, viu? Em geral. Não é só aqui não. Acho que ficou bem debatido os critérios aqui. Acho que dá para vocês já fecharem essas emendas, doutora Marcos, já fechar essas emendas, vocês já levarem à votação. E depois seria sugerido o seguinte: vocês têm professores têm alguns requisitos. Doutor, estou falando mais próximo do microfone, por favor. Os professores têm alguns requisitos, alguns critérios próprios dentro da legislação para respaldar as aposentadorias deles. O pessoal da saúde tem as aposentadorias especiais, que também têm os critérios e requisitos próprios. E tem o pessoal da administração geral. Então, o que eu me proponho para vocês, que futuramente vocês já podem fazer um levantamento aí de datas aí, e a gente vem e faz uma explanação geral, faz uma palestra geral de todos os direitos, benefícios, deveres e obrigações que o servidor tem relativos à questão da Previdência. Tá? E a gente faria dentro desses focos, porque se você juntar saúde, educação e administração, juntar todo mundo, colocar lá no anfiteatro, vai virar uma celeuma e vai dispersar muito. Tá? Então vocês já fazem por períodos. A gente vem, faz uma específica da saúde, faz uma específica da educação e do pessoal da administração. Agora, podem fazer uma revisão só título de sugestão, independente do andamento do projeto de lei. O que a Marli está falando também, o que podia fazer era o sindicato fazer um informativo do que aconteceu hoje aqui. Né? Faz um jornalzinho informativo, porque certamente será votado agora dia 25, né, da necessidade, e depois uma dia 10. Nesse tempo das 2 sessões, o sindicato fazer um informativo, porque nós iremos certamente aprovar em primeira votação, discussão, e depois, nesse meio tempo, pode aparecer algo novo, que a gente pode tirar ou acrescentar. Né? Agora que o sindicato já disponibilizasse uma publicidade do que vai acontecer aqui, soltar esses funcionários. Certo, fica registrada a sugestão. Seria uma forma de panfletos, né? Sobre foi discutido na audiência. Bem resumido. E uma outra coisa que comentaram, principalmente na saúde. Se você colocar lá no refeitório, ninguém vê. Você tem que postar em cima do relógio de ponto. Porque senão ninguém lê. Eu não posto na cozinha, eu entrego na mão de cada um. Não, jornalzinho. Tudo que eu entrego na mão de cada um. Então, falaram isso. Fala pra ela fazer
Isso é inverdade. É inverdade porque eu entro no setor, eu entro no setor, entrego na mão de cada... Tem servidor que fala, agora eu estou atendendo, eu não posso pegar o jornal. O folheto foi para todo mundo. Não, é inverdade. Então, finalizando. Perfeito. Bom, então, finalizando, quero agradecer principalmente aos servidores interessados que compareceram, tá? Lembrando mais uma vez que está registrado em ata, a sessão está gravada também, vai ser colocada no canal da Câmara e no mais estaremos à disposição de todos para qualquer esclarecimento que venha da Câmara. Agradecer a Iracema e o Dr. Marcelo que propuseram, né, essa exposição das emendas, Dr. Murari também a disponibilidade de estar vindo esclarecer e aos senhores vereadores presentes. Então, muito obrigado a todos, boa noite, bom final de semana. Falar para ela fazer, né?